Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja muito forte e firme no coração de cada um de vocês aqui esta noite. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto. Que diz santidade, um estilo de vida. Em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É interessante que a santidade, de uma forma quase que geral, ela tem um pouco desaparecido nas mensagens. A santidade de Deus, ela é um dos seus atributos que mais o identifica. É impossível, é muito impossível pensar em Deus e não vê-lo como santo. É impossível isso. A gente olhar para Deus, querer estar perto de Deus, querer servir a Deus e não ter Ele como santo. Deus é santo e tudo que está relacionado a Ele precisa ser santo. Então nós, na condição de servos e que estamos relacionados com Ele, nós precisamos buscar a santidade. Santidade significa ser separado e consagrado para o serviço a Deus. Este é o conceito básico de santidade. Mas este é um tema que, como eu já disse, tem sumido. As pessoas não querem falar desse assunto. Hoje em muitos púlpitos de igreja, não se prega mais sobre santidade. As pessoas não falam mais desse assunto. Muitos pregadores, pastores, líderes, eles não pregam e não ensinam de forma nenhuma sobre esse assunto. Muito pouco se tem falado sobre isso. E a verdade é que há muitos que estão vivendo dentro da casa de Deus em pecado, porque não se fala mais desse assunto. Muitos pastores estão dissimulando, ou seja, encobrindo o pecado do povo, talvez com medo de perdê-los, talvez com medo de perdê-los para outras igrejas e assim deixar de receber os seus dízimos e suas ofertas. E não há mais correção, não há mais cobrança, não há mais ensino, não há mais exortação sobre a santidade. A santidade, quase que de uma forma geral, ela tornou-se obsoleta. Faz-se muitas vezes vista grossa sobre o pecado do povo. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não existe. Sem santificação nós não vamos ver a Deus. Hoje, para muitos, a santidade talvez esteja aí como coisa do passado, como coisa que não existe. Se brinca muitas vezes de ser crente, se cria os próprios padrões de vida, se vive um evangelho de conveniências, de facilidades, todas essas coisas, tudo fora do padrão de Deus, tudo fora da razão, tudo fora daquilo que Deus tem nos ensinado, daquilo que Deus espera. Sede santo, porque eu sou santo, disse e diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, amados, há duas etapas de santificação, e que nós precisamos nos atentar para ela. A primeira é que há uma santificação instantânea, aquela que nós, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, aquela que quando nós confessamos a Ele e descemos a água do batismo, nós recebemos dele a santificação. Nós recebemos dele o conceito de sermos santos, e é tirado de nós o título de pecadores. Uma segunda etapa da santificação é a progressiva, aquela que dia a dia nós vamos crescendo no Senhor, nós vamos nos moldando à santidade de Deus,
para vivermos uma vida regrada, para vivermos uma vida dentro do conceito, dentro do padrão de Deus nas suas verdades. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Por isso nós precisamos buscar e lutar todos os dias por essa santidade, vivemos essa santidade. Então talvez caiba uma pergunta a nós: como aprender isso? Para quem olhar? O que é preciso para alcançarmos a santidade? E eu respondo: nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos nos referenciar com Jesus, porque Jesus, na realidade, Ele é a essência primordial da santidade. Nós não vamos ver santidade se não olharmos para Jesus. Nós precisamos, olhando para Jesus, como Ele é santo, nós precisamos ter os mesmos sentimentos dEle, nós precisamos pensar como Ele, agir como Ele, nós precisamos ver como Ele, ser humilde como Ele e amar como Ele. Aí nós iremos alcançar um padrão de santidade. E agora eu convido você para ler comigo Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. E a palavra de Deus nos é revelada e nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento também, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, louvado e engrandecido para todos sempre sejas o Senhor. Que a Tua graça, Senhor, e misericórdia venha a ser derramada sobre nós. Nesse momento, Senhor, em que... Vamos orar. Ó Senhor, louvado e engrandecido para todos sempre sejas o Senhor. Que a Tua graça, Senhor, e misericórdia venha a ser derramada sobre nós. Nesse momento, Senhor, em que já participamos da ceia contigo, já cantamos louvores entoados ao Senhor, já ofertamos, ó Deus, na Tua casa. Agora, Senhor, vamos participar da mensagem, da pregação, do sermão, e pedimos, ó Deus, a tua graça, misericórdia e direção nesse momento. Que tudo, ó Deus, que eu venha aqui falar não seja algo de mim, mas seja, ó Deus, algo vindo do Senhor através do Teu Espírito Santo que habita em minha vida e na vida de toda a Tua igreja. Nesse momento, ó Deus, que os nossos ouvidos se abram para as Tuas verdades, que a nossa compreensão se faça, ó Deus, que nesse momento seja perfeita para entender as Tuas verdades. Em nome de Jesus, Senhor, derrama uma graça sobre nós e nos ajuda a compreendermos todos os Teus ensinos. Em nome de Jesus, eu Te agradeço hoje e sempre. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nesse texto de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, nós podemos ver o maior exemplo de renúncia e amor abnegado em santidade na pessoa de Jesus. Porque, veja bem, Jesus é Deus, mas Ele era também 100% homem. A questão aqui é que Jesus venceu todas essas coisas em humanidade, nos ensinando, nos direcionando, derramando do Seu ensino sobre nós, para que nós pudéssemos aprender a viver e a caminhar em santidade. A minha verdade é que às vezes é complicado, é difícil, mas é necessário, é importante. Então, um dos primeiros exemplos de Jesus para aqueles que querem ter uma vida, querem ter um estilo de vida santa, em primeiro lugar, nós precisamos ter em nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos buscar e querer isso. Nós podemos ter os mesmos pensamentos que Jesus teve.
Nós podemos ver como Jesus viu. Nós precisamos buscar essa essência para nós. E precisamos compreender que tudo isso é possível através do Espírito Santo de Deus, que incute em nós essa forma de ser. Porque sem o Espírito Santo de Deus nós nada podemos fazer, nós nada iremos conseguir. O Espírito Santo é quem vai incutir em nós a forma de pensar e sentir de Jesus. É Ele que vai fazer isso em nossas vidas. E quais sentimentos houve de Jesus aqui? Em primeiro lugar, o sentimento do amor abnegado. Porque veja bem, é impossível ser santo se não amar, se não tiver amor. Aqueles que querem ter um estilo de vida santa, precisam querer ter um amor abnegado, precisa querer viver isso. E quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 13, a gente vê as qualificações do amor que nos é apresentado lá por Paulo, e ele nos diz que o amor ele é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando nós olhamos para essas qualificações e nós vemos a pessoa de Jesus, a gente percebe a grande santidade de Jesus. Porque venha cá e raciocine, pense comigo. Jesus ele foi altamente paciente, e ainda o é, com os pecadores. Ele derrama da sua graça, através da sua bondade, da sua graça. Jesus ele não se ressente do mal, e nós podemos perceber isso quando nós vemos toda a trajetória da via crucis de Jesus. Observe que aquele povo, uma semana antes, aquele povo havia estavam proclamando Jesus como rei que havia chegado. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eles colocaram suas vestes, ramos de oliveira, para que Jesus trilhasse ali, e ficaram gritando nas mais altas alturas: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse povo estava aqui clamando, mas em contrapartida, uma semana depois, aquele povo era o mesmo que diante de Pilato dizia: crucificam, crucificam. E nós podemos ver que Jesus não se ressente do mal, porque calado ele estava, calado ele ficou, e ele tinha poder para fazer toda aquela situação acabar e dizimar todo aquele povo. Um amor abnegado. Jesus não se alegra com a injustiça, porque na realidade a justiça ali era que ele fosse para a cruz, porque era a vontade de Deus. Se ele desiste, ele estava sendo injusto para com Deus. Essa era a grande realidade. Mas Jesus se alegra com a verdade. E qual é a verdade? Fazer a vontade de Deus. Essa era a grande verdade. Jesus, ele foi uma santidade tão esplêndida que às vezes é até difícil se falar dela. E quando nós vemos esses atributos aqui do amor, que diz tudo sofre, Jesus tudo sofreu. Jesus ele sofreu injúrias, Jesus sofreu ódio, Jesus sofreu escárnio. Quando nós olhamos o texto dizer que tudo crê, Jesus acreditou sim que a sua morte lá na cruz do Calvário era para a salvação eterna. E como foi, hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Somos salvos. Quando nós vemos o texto dizer que tudo espera, o amor tudo espera, sim, porque Jesus esperou tudo. Jesus esperou traição e veio traição. Jesus esperou abandono e houve abandono. Quando seus discípulos se separaram, foram para lá, quando ele foi preso, todos o abandonaram. Judas, um dos seus apóstolos, o traiu. Quando o texto diz que tudo suporta, Jesus suportou a dor, Jesus suportou a cruz, porque Jesus é santo, santo. E é essa santidade que nós precisamos buscar para nós.
Aqueles que querem ter um estilo de vida santa, precisam requerer, precisam buscar, precisam abraçar esse amor. Ser santo é amar em com todas as consequências, em todas as circunstâncias. Ser santo, ter um estilo de vida santa, é servir. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus foi o maior exemplo de servidão para toda a humanidade. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos querer viver uma vida de santidade olhando para Jesus, olhando para o seu sacrifício, olhando para as coisas que Ele fez, olhando para tudo aquilo que Ele trilhou na sua vida de 3 anos aqui nesta terra. Nós precisamos buscar isso para nós. Jesus serviu com a sua própria vida. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma forma tão espetacular, que deu o seu Filho para que todo aquele que viesse crer nele não morresse, mas tivesse vida eterna. Jesus, Ele olhou simplesmente e serviu, e ainda serve até hoje, porque Jesus nos serve dia após dia. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus, lá no final do versículo, está dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é serviço, isso é proteção, isso é cuidado de Jesus. Ter um estilo de vida santa, nada mais é do que ser humilde, e quando nós olhamos para Jesus, nós podemos perceber toda a humildade do santo de Deus. E ao olharmos para a santidade dele, nós precisamos ter esse desejo de ser humilde, de buscar essa santidade para as nossas vidas. Nós precisamos buscar isso. Jesus é o maior exemplo de humildade já visto na face da terra, numa figura de um homem. Por isso agora convido você a abrir o texto comigo no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Jesus, após comer a ceia com seus discípulos, Ele faz algo extraordinário. Após ele sentar à mesa com eles e ensiná-los, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4 e versículo 5, diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vá ao versículo 12. Depois de lavar os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Aqui nós podemos ver o que Jesus fez, toda a sua forma de humildade. Nós precisamos nos exemplificar, quase a palavra não sai. Nós precisamos nos exemplificar, fazer aquilo que Jesus fez, porque Ele é a nossa direção. Ninguém melhor que Jesus para nos dar um exemplo magnífico de humildade. Ninguém melhor que Jesus para nos ensinar isso. E Ele me pergunta aos discípulos: vocês compreendem o que vos fiz? Vocês entendem isso? Porque é necessário que nós sirvamos uns aos outros, é necessário que nós carreguemos uns aos outros, porque há momento em nossas vidas que é complicado ir, é complicado seguir, há momento em nossas vidas que é difícil, mas nós como um corpo de Jesus, como uma igreja, nós podemos levar uns aos outros. Nós precisamos, a exemplo de Jesus, usar de toda a nossa humildade. Observe que Jesus, Ele deixou a adoração dos anjos, Ele deixou a sua glória,
Ele se fez homem, e agora está aqui Jesus, lavando os pés dos apóstolos. Nada mais do que o Criador de todo o universo, nada mais do que o Criador da vida. Nós precisamos, a exemplo de Jesus, buscar humildade. Se nós queremos ter um estilo de vida santa, nós precisamos ser humildes. Amém? Nós precisamos ser humildes. E aqui, amados, tem algo que é de fundamental importância na nossa vida como pessoas humildes, que buscam a humildade. Por maior que seja o pecado de alguém, por mais absurdo que possa ser o pecado de alguém, nós não devemos pegar esse alguém e tripudiarmos sua vida. Nós não podemos de forma nenhuma pegar esse alguém e difamá-lo. Nós não podemos de forma nenhuma julgá-lo. Nós não podemos de forma nenhuma achar que somos melhores que essa pessoa. Porque na realidade todos nós somos pecadores. No momento em que nós fazemos esse tipo de coisa com alguém que está vivendo um pecado, com alguém que está passando um momento difícil, por alguém que talvez possa estar sendo usado por Satanás, no momento que nós fazemos isso, nós não somos humildes. Nós não somos humildes. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e necessitam da graça de Deus, precisam de Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, os judeus levaram uma mulher à presença de Jesus. Ela tinha sido pega em adultério, e lá eles dizem: olha, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés diz que deve ser apedrejada até a morte. E Jesus olha para eles e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens estavam tripudiando aquela mulher, estavam difamando, julgando até, como se eles também não tivessem pecados, como se eles fossem os tais da história. No meio dos seus discípulos, havia um discípulo a quem roubava a sacola, quem roubava o dinheiro, quem roubava os dízimos, era Judas. E Jesus conhecia, Jesus sabia que era Judas, o ladrão. Jesus sabia que Judas era aquele que o iria trair. Mas Jesus, em momento algum, ele tripudiou a vida de Judas. Jesus, em momento algum, ele difamou Judas. Não. Jesus tinha um discípulo a qual era muito amado, que reclinava a cabeça no peito de Jesus, era João. Era muito chegado de Jesus, mas nem para João Jesus falou de Judas. Mas sabe o que é que muitas vezes nós fazemos? Quando tem um irmão que é pego em pecado, quando tem um irmão que está vivendo uma situação complicada, nós apontamos, nós não o amamos, nós não temos misericórdia, nós não oramos, intercedendo por esse irmão. Aqueles que querem ter um estilo de vida santa, é preciso ser humilde, e é preciso numa hora dessa, abraçar o irmão que está vivendo uma situação difícil e orar com ele. Eu não estou dizendo que deve se passar a mão para o pecado de ninguém não, mas nós devemos, a exemplo de Jesus, amar e corrigir dentro da verdade e da vontade de Deus. Essa precisa ser a nossa atitude, se nós queremos ter um estilo de vida santa. Porque aqueles que querem ser santos precisam se exemplificar em Cristo Jesus. Isso é o que nós precisamos fazer. Então, que tenhamos em nós todo o sentimento que houve em Cristo Jesus. Um segundo exemplo de Jesus para aqueles que querem ter um estilo de vida santa é esvaziar-se a si mesmo. Olha aí o versículo 7, voltando para Filipenses capítulo 2. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Jesus, ele renunciou a si mesmo, de continuar sendo igual a Deus. Jesus, ele renunciou os seus atributos em prol de si mesmo, para ser em prol daqueles que necessitavam, dos homens, para ser em prol da humanidade. Quando nós olhamos para Jesus, ele fez renúncias em muitas áreas, e nós podemos ver isso quando nós presenciamos
lá em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Naquele instante, Jesus, ele não usou o seu poder em benefício próprio, porque diga-se de passagem, mesmo Jesus sendo homem, mas ele tinha poder sobre muitas coisas, sobre todas as coisas. Aliás, ele criou tudo. Então, em contrapartida, ele rebateu as tentações, renunciando a si mesmo e buscando a vontade de Deus para a solução daquela tentação que o inimigo havia colocado sobre ele. Quando Satanás disse para ele: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Com certeza o desejo de Jesus era grande pela fome. Jesus estava há 40 dias e 40 noites em jejum. Ele estava com fome, ele estava com sede. Talvez a vontade dele fosse comer, claro, ele estava com fome. Mas a resposta de Jesus para Satanás foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é só comida, não é só bebida. As coisas do alto, elas nos alimentam, ela nos faz crescer. Jesus sabia que Deus o haveria de protegê-lo no tempo oportuno. E novamente Satanás vem e diz assim para ele: olha, eu vou te levar aqui a um lugar bem alto, e se joga daqui, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que ele te proteja e você não tropece em nenhuma pedra. Aí Jesus diz para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é preciso eu tentar a Deus para saber que Ele vai me proteger. Aqueles que querem ter um estilo de vida santa, eles confiam em Deus, eles não tentam a Deus, eles não duvidam de Deus. Amados, não duvidem de Deus, porque Deus está a nos proteger cada minuto, cada instante de nossas vidas. E em último lugar, Satanás vai até Jesus e leva ele ao pináculo do templo e mostra todos os reinos. Mas Jesus sabia que Deus o iria dar o reino, mas ele tinha que passar pela cruz. Então, quando o inimigo mostra os reinos, diz para ele: olha, todos esses reinos eu vou te dar se você se prostrar aqui e me adorar. Aí Jesus diz: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só Deus, só a Deus. Mas você sabe por que é que Jesus vence todas essas coisas? Porque Jesus era santo, santo, santo e santo. A santidade de Jesus era inconteste. Nada havia que o pudesse manchar, nada havia que o pudesse macular a sua glória, a sua existência, a sua pessoa. Nada, absolutamente nada. Se a santidade de Jesus não fosse completa, a morte dele no Calvário não teria servido para nos purificar o pecado. Não teria servido. Então Jesus rebate todas essas coisas. Jesus sabia disso, e ele diz: retira-te, Satanás, sai fora. Satanás não tem vez com Jesus, porque Jesus é santo. Jesus renunciou a todos os seus traços e características divinas. Jesus renuncia a tudo isso. Jesus renuncia a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Jesus renuncia a sua igualdade para com Deus Pai, para com Deus Espírito Santo. Jesus abdicou de toda a glória celestial, a sua condição de ser adorado pelos anjos. Jesus, ele viveu uma vida santa, sem mácula, viveu uma vida de santidade. E para viver uma vida de santidade, nós precisamos abandonar os nossos desejos. Precisamos abandonar. Para se ter uma vida, para se ter um estilo de vida santa, é preciso abandonar, em primeiro lugar, o egoísmo. Oh, amados, como muitas vezes nós somos egoístas, como muitas vezes nós só queremos é o eu, é o meu, e nada é teu. Quantas vezes nós agimos assim?
Para termos uma vida, um estilo de vida santa, nós precisamos abrir mão até dos nossos próprios direitos. Você tem direito a alguma coisa, o seu irmão também tem, abra mão e deixe para ele. É assim que nós precisamos fazer, é assim que nós precisamos agir. Para ter um estilo de vida santo é preciso abandonar o orgulho. O que é que nós somos? A palavra de Deus diz que nós somos como neblina, que logo se dissipa. Nós somos como uma vela acesa que logo se apaga. Nós não somos nada. Quando nós nos comparamos uns com os outros, nós precisamos compreender que nós não somos melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Porque na realidade, o orgulho faz crescer o nosso ego, faz crescer o nosso eu. Para ter um estilo de vida santa, é preciso que nós abandonemos a cobiça. Muitas vezes nós somos cobiçosos, e a cobiça não nos deixa crescer espiritualmente. Tiago já diz que ela chega no nosso coração e nos faz pecar, ela chega nos nossos corações e nos destrói. Nós precisamos deixar de querer, nós precisamos deixar muitas vezes de querer algo que não nos pertence, que não é nosso, que não condiz com a nossa realidade, com a nossa vida. Um relacionamento que não é nosso, deixa para lá. Um estilo de vida do mundo não nos pertence, não é nosso. Seja um bem, seja um objeto, seja algo que não é nosso, não precisa estar conosco, não precisa. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aquilo que Deus te deu, a vida que você tem, glorifique a Ele. Aquilo que Ele não te deu, aquilo que Ele não te agraciou, deixa para lá, porque o que Deus deu para você é o que você precisa para viver. Amém? Nós precisamos estar contentes em todas as coisas. Ter um estilo de vida santa é abandonar a vanglória. Abandonar a vanglória. Não esperar aplauso pelo que fizemos. E aqui eu quero abrir um parêntese e me lembrar do sopão a qual foi falado aqui no dia 22 de setembro, né, desse mês passado, acho que foi essa data, onde irmãos saíram e foram lá, onde aquelas pessoas de rua ficam ali perto do hospital, perto do Banco do Brasil, onde o Hélito estava, o Wagner e alguns irmãos aí, o Peu, tiveram lá. Mas uma coisa, o Hélito estava conversando comigo e eu achei muito interessante. Ele disse: nós vamos fazer, mas nós não vamos bater foto, nós não vamos divulgar, nós não vamos colocar em rede social. E eu fiquei muito feliz com isso, porque quando nós fazemos algo, não precisa trocar trombeta. Quando nós fazemos algo por alguém, não precisa andar dizendo a A, B ou a C. Quando nós abrimos as nossas mãos generosas para ajudar alguém, para fazer algo por alguém, precisa ser com humildade, precisa ser com amor abnegado, precisa ser algo em que não precisa espalhar, porque quem precisa ver é Deus, e Ele está vendo. Amém? É isso. Se nós queremos ter uma vida de santidade, uma vida santa, nós precisamos abandonar a vanglória. Se nós queremos ter uma vida de santidade, nós precisamos abandonar a vaidade. Muitas vezes nós achamos que somos melhores. Eu já falei isso aqui diversas vezes, que muitas vezes a vaidade ela nos faz, ela nos trata, nos coloca na condição de nós menosprezarmos o nosso semelhante, menosprezarmos os nossos irmãos. Mas nós precisamos compreender uma coisa: nós somos corpo do Senhor Jesus, nós somos membros do corpo de Cristo. E agora eu peço para você abrir em 1 Coríntios capítulo 12, para que a gente possa compreender isso aí. 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, a unidade orgânica da igreja. Porque assim como
o corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, e assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça, os pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Amém? Nós somos membros do corpo de Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos de todas as formas abandonar a vaidade. E em terceiro e último lugar, o exemplo de Jesus aos que querem ter um estilo de vida santa é a obediência. Nós precisamos obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Jesus, ele não se apegou à sua soberana divindade. Não, muito pelo contrário, ele dedicou ao serviço e tornou isso a maior paixão da sua vida, servir, ser obediente. Toda a sua vida estava subordinada ao Pai, estava subordinada a Deus, numa total obediência. E muitas vezes é isso que falta a nós. O texto nos diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em nenhum momento Jesus desistiu da cruz, ele estava lá, em nenhum momento. E a obediência de Jesus foi tão enfática, foi tão grande, que mesmo no Getsêmani, quando ele orava, quando ele clamava a Deus, ele disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas em contrapartida ele disse: mas que se faça a tua vontade e não a minha. Então nós podemos perceber que a vontade dele era fazer, era obedecer à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o que era essencial para Jesus. Então, se nós queremos ter uma vida santa, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos estar em sintonia com Jesus. Aqueles que vivem em santidade obedecem a Deus. Aqueles que vivem em santidade obedecem. Observe que Jesus, por obediência, ele renunciou à sua vida eterna e ficou sujeito à morte, como todos nós, por obediência a Deus. Por obediência a Jesus, ele renunciou à paz e ao poder para se submeter à dor e à angústia que provém da morte. Ele fez isso por obediência a Deus. Por obediência a Deus, Jesus renunciou à amizade e à sociedade com os seres celestiais para poder sentir a separação, para poder sentir a saudade e o desespero que o pecado produz. Tudo Jesus fez por obediência. Cristo Jesus morreu numa cruz, a morte mais humilhante que alguém pudesse passar. Jesus morreu uma morte que lhe causou muita vergonha e um intenso sofrimento, mas Jesus fez tudo isso por obediência a Deus.
A morte de Jesus na cruz, aquela morte lá, era para escravos, era para não judeus, era para o mais vil dos assassinos. E Jesus, por obediência, subiu ao Calvário. A obediência de Jesus foi tão grande que ele se fez maldito em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz que maldito todo aquele que for pendurado em madeira. E Jesus foi pendurado no madeiro por causa dos nossos pecados. Então, amados, existem muitas coisas que nós precisamos observar. Nós precisamos olhar para a santificação, em primeiro lugar, no nosso corpo. Nós precisamos ter o nosso corpo santificado em todos os sentidos, na visão, na audição, no tato, no paladar, em todos os sentidos. Nós precisamos buscar a santidade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos buscar a santidade de Deus na nossa alma, onde reina a sede das nossas emoções, onde os nossos sentimentos são aflorados, onde a nossa vontade reina. Nós precisamos buscar a santidade de nossa alma. Nós precisamos buscar também a santidade do nosso espírito, onde está a faculdade, que envolve a fé, a razão. Tudo isso devem ser santificados para Deus. Essa é a nossa estrutura, precisa ser a nossa estrutura, como igreja do Senhor, como povo de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim, como está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, para concluir, aqueles que querem ter um estilo de vida santa, precisam tomar como exemplo Cristo Jesus. Aqueles que querem ter um estilo de vida santa, precisam abraçar a palavra de Deus. Olha o que Jesus diz, olha o que a palavra nos diz, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus orando, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De forma nenhuma nós vamos nos santificar se não tivermos em direção, alicerçados, abraçados nessa palavra. Em segundo lugar, se quisermos ter um estilo de vida santa, nós precisamos buscar o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 12, por isso também Jesus, para nos santificar, para santificar o povo, foi por intermédio do seu sangue, ele padeceu fora da porta. Nós precisamos, amados, buscar o sangue de Jesus, para haver santificação em nossas vidas, e precisamos também ficar debaixo da graça do Espírito Santo, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, todavia, irmãos amados, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. O Espírito Santo é quem nos santifica de todo mal. Então, precisamos ter uma vida de santidade, precisamos buscar a nossa vida de santidade, mas nós precisamos olhar para Jesus, porque muitas vezes nós olhamos para um irmão e nós vamos encontrar falha, vamos sim, porque eu sou falho, você é falho, todos nós somos falhos, mas não é por isso que nós não devemos buscar melhoras, que nós não devemos buscar a santidade, pelo contrário, precisamos buscar, mas precisamos estar focado em Jesus. A santidade é o caminho que nos conduz ao céu. Se não for pela santidade, a palavra de Deus diz que não veremos a Deus. É impossível estar no céu e ver Deus sem santidade. Isso é algo que precisa ser uma verdade aflorada em nós, todos os dias. Quem procura viver uma vida de santidade diante de Deus, está vivendo dentro da vontade e do padrão de Deus. Se você procura isso, você está vivendo esse padrão, e você terá uma recompensa, porque um dia, por causa da santidade, você verá o Senhor
face a face. Amém? Porque aquele que é santo irá receber na sua presença aqueles que são santos. Portanto, se você almeja essa santidade, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque somente nele nós podemos encontrar as palavras de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao nosso Deus, e que Ele nos ajude a continuarmos prosseguindo, a continuarmos lutando, a continuarmos buscando realmente sermos santos.